Olá, esse é o 8º episódio do E-Commerce Tech and Talk e hoje estamos falando sobre migração de plataformas, dicas para ter uma migração bem-sucedida. Meu nome é Victor Almeida, mais conhecido como Tones, e eu sou o host de hoje. Oi pessoal, aqui é o Victor Almeida, mais conhecido como Tones, sou diretor de operações aqui na CodeBuy e cofundador também na CodeBuy. Estou aqui com o Leonardo Siebra, conhecido como Léo, nosso sócio na CodeBuy, responsável por arquitetura, soluções e tudo que for mundo VTEX, ele é o especialista master do mundo VTEX. Não conheço outro igual. Hoje o tema no podcast vai ser um papo sobre migração de plataforma. Léo, se apresenta um pouquinho aí para a galera. Bom, prazer aí todo mundo que está ouvindo, é um prazer estar aqui. Bom, a gente já trabalha com VTEX, né, tanto a CodeBuy quanto eu aí, a CodeBuy acho que há 8 anos, né, Vitor? 8 anos já. E eu trabalho, se eu não me engano, desde 2010 com plataforma. Peguei o início ali do Smart Checkout, era cliente primeiro, trabalhei numa operação, depois trabalhei em uma agência e agora estou aqui na Code, né, e já com uma experiência de migrar diversos tipos de negócios, né, tipo B2C, B2B, aqui negócios aí no Brasil, empresas Brasil aí e Europa, no exterior, né, Brasil. Europa, Latam agora também, Latam. enfim. E então acho que a gente tem uma experiência interessante para compartilhar com o pessoal. E vamos nessa, né? Acho que o ideal é a gente passar um pouquinho aí do que a gente já passou e o que a gente aprendeu ao longo dessa caminhada. E também VTEX Ásia, né? Eu não sei se a gente pode falar aqui no podcast. Tá por aí, a gente vai crescendo junto com a VTEX, né? Por onde a VTEX vai expandindo, a gente está indo junto. Exato. E hoje, falando de migração, né? Hoje o foco é migração, então vamos definir aqui o conceito de migração de plataforma. O que seria migração de plataforma? Acho que é transferir, né, a tua loja virtual de uma tecnologia para outra, né? Então é normalmente assim que funciona, tipo, uma migração. Você está numa tecnologia, numa plataforma, e você precisa migrar para outra tecnologia. Então, geralmente, para uma melhor que atenda às suas necessidades. Muitas vezes um momento de crescimento também, né? Ou então algum momento de mudança, né, na regra de negócio. Posso dizer isso também? Sim, acho que sim, sem dúvida. Né? E quando... Bom, já que migrar é um crescimento, ou então uma mudança de necessidade, uma mudança da regra do negócio, como a gente pode perceber essas coisas, né? Como você que é dono do e-commerce, ou então você que está gerenciando um e-commerce, está dirigindo uma área digital, o e-commerce é um dos canais digitais, ou é o seu principal canal digital, como a gente pode identificar quando é preciso migrar, Léo? Eu acho que isso primeiro não é uma decisão muito fácil, né? Especialmente para quem já tem um longo histórico aí de plataforma, já tem muitos dados trafegando, já tem muito pedido, né, por mês, já tem um faturamento expressivo. Isso sempre é uma decisão bem delicada. Todo mundo sabe que acho que a maioria das pessoas que passaram por migração entendem que é uma experiência difícil, né, e pode ir para alguns até traumática, dependendo do planejamento, e a gente quer tornar esse processo mais suave possível, né? A gente sabe que a complexidade ela está diretamente relacionada à quantidade de sistemas que você tem integrado, a quantidade de pedido, o nível de responsabilidade que você tem com essa migração está atrelado ao faturamento, tamanho dessa loja, né? Então não é uma decisão fácil, mas eu acho que o lojista ele começa a entender que a plataforma está atrapalhando o crescimento dele, né? Ele começa
a ver isso por diversos sinais, né? Um deles é a estabilidade, né? Às vezes você está numa plataforma que não é estável, que o seu site fica fora do ar, e se você tem medo que seu site fique fora do ar em datas importantes, isso já é um sinal, Horários né? de Porque pico, né? se a plataforma fica instável em horário de pico, se você está comprovadamente, através de indicadores, perdendo vendas, né, por conta dessas instabilidades, porque está resultando uma experiência ruim, o cliente acessa uma página, demora mais de 30 segundos para a página carregar, e isso aumenta o abandono, né, da página e diminui a conversão, isso já é um sinal, né? Outro sinal é se você quer construir uma funcionalidade nova, por exemplo, você quer basear parte da tua estratégia em assinaturas e a tua plataforma não permite isso, é um bom sinal também de que Sim, você deve migrar, né? Outro é, se você tem problemas de sincronização com os sistemas legados, é muito comum plataformas menores não terem uma estabilidade, né, e uma sincronização perfeita com o RP, e aí você tem problema gerando erro impedido, controle de estoque, isso gera reclamação por parte do usuário, gera perda de vendas, gera todo um estresse ali que sim. isso pode atrapalhar também a operação, né? Se tua plataforma não tem integrações nativas com a maioria dos sistemas e parceiros, né, do ecossistema, aonde a tua plataforma está atuando, isso também pode ser um problema. De repente surge a oportunidade de você transacionar com um novo gateway que vai te custar a metade por transação e você não consegue plugar isso na tua plataforma porque ela não te permite. Então, isso tudo vai te sinalizando, né, que está na hora de migrar. Então, você vai começar a planejar para onde migrar e quando migrar, né, que aí acho que são coisas importantes também, né. Última coisa que também pode sinalizar é quando o cliente trabalha com open source, né, e à medida que ele vai aumentando o número de acessos, o número de clientes, né, na loja ali, pode tornar a manutenção de infra muito elevada, né, e prejudicar o DRR, gerando um custo elevado aí no tempo. Então, isso também pode atrapalhar a parte financeira e pode ser que isso faça com que o lojista pense em migrar, né? Né, esse é um bom ponto, né? Falando na CodeBuy com boa experiência em tecnologia, você trabalhando com open source, na hora de escalar o seu negócio, ou então seu negócio está crescendo absurdamente, você não tem, como uma plataforma, você não tem um apoio por trás de uma equipe de tecnologia que está constantemente atualizando, fazendo atualizações. Ok, o open source temos o mundo inteiro disponível para dar manutenção, mas uma plataforma que tem uma equipe focada e um roadmap bem construído e que está inserido no mercado é mais assertivo nas novas soluções que são desenvolvidas e na manutenção também do dia a dia. Sem dúvida. E falando, então, se a gente identificamos o que queremos mudar, né? E foi decidido que é necessário fazer essa migração de plataforma. Como é possível fazer essa migração, Léo? Acho que não tem como escapar, né, de um planejamento muito detalhado e completo, né? Você deve montar um planejamento envolvendo todos os departamentos da sua empresa, elencar quais são os principais limitadores que estão impedindo o seu e-commerce de crescer para saber o que você precisa ter com a plataforma nova, né? Então, isso vai gerar uma série de requisitos para que você certifique que a plataforma nova tem condição de atender esses requisitos. Então, isso é um ponto. Você também tem que listar as funcionalidades ou capacidades nativas da tua plataforma atual que você não pode abrir mão, porque ela já está gerando uma boa experiência, ou isso para você é muito importante para a sua operação. Então, você vai listando todos esses requisitos, né, a serem atendidos, e essa fase, ela é crítica, né, esse planejamento de pensar todos os requisitos que a tua plataforma tem que ter, porque é isso que vai administrar as expectativas do projeto. E se você erra nessa listagem de requisitos, isso pode custar muito caro na frente. Então, pensar nos requisitos é o primeiro ponto. Outro ponto é
você pensar, né, na tua estratégia de crescimento em relação a acessos, para pensar, né, em cálculo de infraestrutura. Se você está trabalhando com uma tecnologia SaaS, né, como Vertex, Shopify, você talvez já não precise se preocupar tanto, né? Principalmente a Vertex, que é autoscale, né? Então, você tem que pensar nos parâmetros não só a curto, mas a longo prazo também, fazendo um planejamento de 3 a 5 anos, para já calcular tudo que vai ser necessário para essa nova plataforma, né? Então, vale muito do lado de arquitetura, né, que é a minha parte aqui, desenhar uma arquitetura de alto nível do ecossistema e de infraestrutura, de como a loja online vai se conectar com outros softwares, né? Como que, mapeando esses softwares de terceiros, né? Como que, se tem algum que ele pode ser substituído por novas soluções de plataforma, evitando inconsistências de integração, né? Se você consegue, na migração, ter a oportunidade de tirar um software que a tua plataforma nova vai absorver e aí você diminui custo. Então, você tem que olhar de forma macro e pensar nas oportunidades, né, com a migração. Tudo que você quer que permaneça igual, quais processos que não estão indo bem, que podem ser melhorados, o que você pode abrir mão com a entrada de uma nova plataforma. Você ter esse olhar, né, esse olhar macro, né. E aí, entendendo o grau de dificuldade da integração dos softwares envolvidos, né, principalmente softwares de terceiros, né, como RP, PIM, CRM, você vai lidar com a sua equipe de TI, com os fornecedores, se esse software já tem integração nativa, se eles têm documentação de API, qual o esforço de integração, né, se vai ser necessário desenvolvimentos adicionais, construção de um middleware, alguma coisa assim, e pedir antecipadamente aos responsáveis, né, pelas integrações, uma timeline também de integração, para você botar isso no timeline, cronograma global de migração, né? Porque às vezes a gente fala, vou trazer a agência que vai fazer a implementação do front-end na nova plataforma, e aí você tem esse cronograma, só que o teu sucesso de projeto tá também nessas integrações com os sistemas que vão fazer rodar a tua operação, né? Com eficiência. Falando de arquitetura, Léo, quais os erros mais comuns que você identifica quando tem uma RFP, quando tem um desenho de um cronograma, quais os erros em arquitetura que você identifica que faltaram ali no planejamento? Na hora do assessment, né, para pensar em migração. Eu acho que, assim, um ponto importante é que muitas vezes as pessoas ignoram, né, esses sistemas legados e softwares que estão conectados e não pedem um cronograma antecipadamente, não fazem checagem a fundo de que tudo pode ser conectado de maneira simples, ou se não é simples, qual o plano para se conectar isso a tempo, né? Então é muito comum a gente começar um projeto e ainda não ter todos os papéis que vão estar envolvidos nesse projeto. Então, se você tem um sistema de um RP, você não ter ainda o integrador já no início do projeto, é uma falha, né? Para mim, de arquitetura, porque não foi pensado previamente. Né? E não ter uma matriz de responsabilidades, né? Em quem atua e onde atua. Exato. Na minha visão, isso tem que ser feito antes do kickoff, tá? E chegar no kickoff tem que estar todo mundo já sentado na mesa com os seus timelines e pensando junto nessa migração, né? Exatamente. Jogando como um time, que nem a gente gosta de falar aqui na CodeBuy. Exato. Mas é um desafio, né? Esse é um desafio muito grande, você reunir os fornecedores e desenhar um projeto com diversos fornecedores, né? É um grande desafio. Complexo. É bem complexo. Por isso que todo mundo tem tanto medo de migração. E quem não tem medo e ignora isso tem que estar mais preocupado ainda. Exatamente, porque esse é um dos pontos na gestão do projeto, é alinhar a comunicação e alinhar os timelines com todos os fornecedores e alinhar essa gestão também.
E falando na hora de migração, é o SEO, qual a importância, né, de você verificar como você tem que fazer com SEO O para SEO migrar. também é muito importante, né? Você tem que verificar ali, tipo, uma série de coisas em relação à plataforma, né? Principalmente inicialmente, ela tem que ter alguns requisitos mínimos, né? Tipo, ter tempo de resposta de servidor, um bom tempo de resposta, ter uma boa árvore, uma estrutura de árvore de categorias, URLs amigáveis, tem que ter lá o sitemap, o robots.txt, né? Isso tudo já tem que ser preferencialmente nativo, né, da plataforma, tem que estar atendido a uma série de requisitos, né? Bom, se você tem que começar esse plano, igualmente, como a gente falou, né, dos sistemas legados, tem que começar esse plano muito antes da migração, né? Ajustar o SEO do site depois dele ter sido migrado é um erro gravíssimo que, assim, se você perde a relevância, muitas vezes você nem recupera isso depois. Então, se é um site que já tem muito tempo de online, né, tem muito acesso, deve ter muita página indexada, algumas páginas que trazem muito acesso bom, acesso que vai o que a gente fala, né, os usuários que realmente vão comprar e que estão engajados, e isso é essencial, né, para o e-commerce. Então, você não pode abrir mão disso, né? Se você já tem, se a tua plataforma tem um histórico, você vai migrar, você tem que checar a estrutura de URL, se ela vai mudar, né? No mundo perfeito, a estrutura de URL deveria ficar até igual à plataforma antiga, exceto se a estrutura era ruim, né? Se você tinha uma estrutura de página de produto que não é amigável, de categoria que não era amigável, então realmente você deve mudar. Mas mesmo quando você muda, mesmo que a antiga seja ruim, você tem que pensar em fazer um plano de redirecionamento 301, né, para garantir que você está levando a tua relevância do site antigo para o novo, né? Enfim, tem uma série de dicas de SEO, a gente pode até falar um pouco mais disso na frente, mas você tem que planejar isso com bastante antecedência também, não pode deixar para a reta final, sabe? Só para a reta final. Sim, bom, se tem várias dicas de SEO, vamos começar por SEO para ter assertividade na migração, e que é uma parte muito importante. Quais as dicas pro SEO? Você já deu uma agora, né? A estrutura de URL, a gente falou, né, do a estrutura 301, de URL, que é bem importante. Sitemap, né, a gente também tem que garantir que a plataforma nova tem uma boa estrutura de sitemap, você tem que ver quais são as boas práticas, né, e aplicar isso, utilizar, né, um bom sitemap, o robots.txt tem que estar corretamente configurado. Você tem que verificar também no Google Analytics, né, se você tem muitos backlinks, né, links vindos de outros sites, né, para o seu e-commerce, ver se tem links que não estão mais funcionando, links que podem ser atualizados, entender que plano você vai fazer para não perder esses backlinks, né, se você vai mudar essas URLs, você tem que criar os redirects 301 para que o usuário não caia numa página de erro, né, quando vier de um site externo. Bom, acho que planejar, se você tem um blog ou uma estratégia de autoridade, né, por outros domínios, você também tem que planejar essa migração. E acho que quando você está repensando isso tudo, está revendo na migração uma boa oportunidade para rever ficha de produto, né, descrição e títulos também, né, você pensar aí em remodular, né, as descrições, os títulos, pensando em SEO, pensando no que pede o Google em relação a número de caracteres, palavras-chave, fazer uma boa estratégia é imprescindível também aí. Então, acho que esses aí são algumas dicas, né? Tem muito mais, porém, acho que a gente faz um podcast só para isso. Né? Acho que a gente vai ter que fazer um podcast só para isso, só para SEO, porque é um tema gigante e super importante. Mas também compartilhe um pouquinho mais de algumas outras dicas de migração para que seja bem sucedida a migração, né? Para que ocorra tudo bem. Eu acho que montar uma RFP
para todas as plataformas e parceiros, você montar com todos os requisitos que você precisa que sejam atendidos, né? Requisitos funcionais e não funcionais, né? Coisas que têm a ver com funcionalidade e coisas que têm a ver com, sei lá, o tempo de resposta, SLA do teu suporte. Tudo isso tem que estar planilhado, você tem que ter isso muito bem descrito por todos os times da tua empresa e compartilhar isso com todas as plataformas e parceiros. Pedir preenchimento dessa RFP, né, da Request for Proposal, demonstrações, de repente ele fazer uma demonstração para você da plataforma, ou um walkthrough, né, do sistema, fazer entrevistas com os principais stakeholders da plataforma, e depois criar uma planilha comparativa entre as soluções, né? A solução selecionada ela tem que ter uma excelente pontuação, principalmente dentro dos itens críticos que você escolheu ali para o teu aceite, ter um total cost ownership, né, que caiba no budget da tua empresa. Então você tem que avaliar isso, e o melhor jeito de avaliar é montando uma RFP e depois fazendo um comparativo. Mas então, eu vou te interromper aí, Léo. Uhum. Não precisa tomar esse tempo de fazer um comparativo, porque você já construiu vários comparativos. Exato. Tem comparativos aí, depois a gente... Né, a gente pode colocar nos links aqui, pode direcionar o site. Tem alguns comparativos entre plataformas que são bem interessantes, já podem encurtar são bem interessantes, são muito tops. E podem encurtar um pouco esse período de avaliação aí entre as plataformas. Isso aí acho que pode ser bem legal. E dá para identificar já se a necessidade não apareceu para você, no comparativo do Léo já dá para identificar alguma necessidade, se pode ter alguma surpresa ali, algum insight já do que você não estava vendo na sua plataforma atual. Isso esses comparativos são interessantes, que eles mostram de forma clara, né, as fortalezas e as fraquezas das plataformas ali. Legal. E você tem que entender o que tem fit com a sua operação, né? Então, isso eu acho que é bem interessante. Outra dica, acho que é evitar mudar todas as soluções de uma só vez, né? Se você está mudando a plataforma, não vai tentar mudar também o seu RP, o seu CRM, tudo ao mesmo tempo, porque você está aumentando a complexidade e o prazo de projeto. Então, o teu time to market vai aumentar, né? Se você está mudando tudo ao mesmo tempo, porque você vai precisar de mais tempo, você vai precisar de mais interface com as equipes, você vai precisar de muito mais teste, né? Então, eu faria essas migrações graduais. É claro que se você não tem um prazo curto, se você falar, não, eu posso migrar em 1 ano, você pode fazer isso tranquilo, mas se não, acho que vale migrar, né, uma coisa, um sistema de cada por vez e aprofundando, né? Outra coisa é gerenciar a expectativa sobre a migração com os stakeholders e sponsors do projeto, principalmente no que diz respeito ao curto prazo, né? Porque muita gente fala, não, eu vou migrar e eu já vou aumentar em 50% minhas vendas no primeiro mês. Acho muito pouco provável, né? A primeira realidade que você tem que encarar é que durante alguns meses, principalmente nas semanas que antecedem o Go Live, o foco do teu time ou parte do seu time vai mudar de crescer as vendas e diminuir custo e treinar a equipe para somente migrar a plataforma. Só essa realidade em si já vai causar um efeito negativo no crescimento do teu negócio. E, além disso, você vai ter um período que você vai estar fazendo Go Live, que você vai ter que ter desligado campanha e ligar, relinkando para nova estrutura de URL. Você vai ter que tracionar de novo a parte da estratégia de SEO, porque você vai estar recuperando a relevância ou transferindo relevância de uma estrutura para outra. Isso tudo demora um pouquinho, né? Tipo, as engrenagens a girarem ali da forma que tem que girar, para que o negócio tracione. Então, acho que um bom planejamento ele reduz esse efeito de curto prazo, para que você não sinta tanto o efeito da migração, senão você pode ter uma perda de vendas representativa, né, se você não faz um bom planejamento. Mas você faz um bom planejamento, você torna esse processo um pouco mais suave, e no médio e longo prazo, obviamente, você vai atingir grandes resultados, você vai atingir as melhorias que você busca. Então, você tem que pensar sempre que a migração ela é médio prazo,
e você pode, sim, no período de migração, afetar um pouco as tuas vendas negativamente, tá? Porque você está reajustando toda a tua operação para a plataforma, né? E então, assim, a questão ainda de time, né, de migração, acho que é muito importante aí escolher períodos que você, historicamente, não tem uma venda tão representativa no teu planejamento, né? Evitar período de hard sale, né? Migrar no Black Friday é um risco grande, porque se você não faz uma migração perfeita, e é quase, né, por mais que você tome cuidado, você sempre tem algum ponto que você precisa, né, de tracionar, você fez tudo certo, mas vai demorar a tracionar de novo, algumas semanas, uma semana que seja, você pode estar perdendo um período ali importante para a tua venda do ano, né? Então, tentar planejar o Go Live para períodos que historicamente tem vendas menores, e o dia do lançamento é não fazer sexta nem final de semana, porque você pode não ter o suporte de todo mundo, e pensar em horários de baixo fluxo de usuário, de repente um final do dia ali à noite, sei lá, ou se você tem pouco fluxo de manhã, enfim, tem que pensar isso em conjunto e com base em dados, né? E uma migração afeta a experiência do usuário? Sem dúvida, né? Eu acho que principalmente se a gente faz mudanças muito drásticas de layout, é muito comum a gente ter a solicitação, né, de refazer o layout por completo. Eu acho que o mais indicado é você ir fazendo uma migração de layout mais suave ali, você atacar principalmente os pontos onde você identificou, né, no teu funil que tem, sei lá, uma taxa de saída alta, ou que uma experiência que não tá boa, ou que você tem realmente um bug, você atacar esses pontos, resolver ele e ir melhorando a experiência depois do Go Live com base em testes AB, com base em dados, do que fazer um relayout muito radical, porque, por exemplo, se você já tem um público e esse público está muito acostumado a navegar no seu site, se você apresenta um layout completamente diferente, por mais que ele seja melhor, ele demora um tempinho a se provar, porque a primeira reação do cliente é: caramba, onde eu tô agora? Peraí, onde estão as coisas? Né? Tudo mudou. Então, assim, isso não necessariamente vai representar uma perda de vendas ou perda de conversão, mas se você faz isso de uma forma um pouco mais suave, né, você evita esse estranhamento, e aí você pode ir melhorando depois do Go Live no suporte ali, e monitorando todas as mudanças que você faz, e vendo como ela afeta a conversão, a experiência, e evoluindo constante, né? Acho que a maturidade do cliente é quando ele vai evoluindo constante, mês a mês ali, sempre com base em dados. Boa. E estamos no finalmente aqui do podcast, só para a gente deixar uma bela de uma dica, como uma migração pode envolver diversos parceiros, diversos fornecedores. Qual a dica para escolher esse parceiro? Escolher um parceiro que vai te ajudar, te apoiar nessa implantação, nessa migração, Léo. Eu acho que para escolher um bom parceiro de implantação, né, para uma agência como a CodeBuy, acho que a gente tem que primeiro validar se o parceiro tem todas as certificações exigidas pela tecnologia que ele escolheu, né? Então, se ele escolheu Vtex, se escolheu Shopify, se escolheu Magento, verificar se o parceiro tem todas essas certificações, preferencialmente no mais alto nível. Entender se o parceiro tem capacidade produtiva, ou seja, se tem equipe para honrar com o cronograma, caso algo aconteça, né? Então, sei lá, se você está fazendo uma equipe, construindo um squad de 6 pessoas, se uma, sei lá, ficar doente, acontecer alguma coisa, e ela não puder trabalhar por um mês, que eu tenha como repor isso facilmente, porque eu tenho equipe grande, eu tenho uma empresa e não 2 profissionais me atendendo, né? Pedir o rate card, o currículo dessa equipe, né, que vai implementar, e pedir uma equivalência dessa equipe em contrato. Falar, olha, foi acordado que eu peguei um profissional sênior, um pleno, vou ter um arquiteto, um UX designer sênior, e isso está no contrato, porque senão, às vezes você vê uma empresa que ela é muito grande, mas ela está botando um time júnior para te atender, então não faz
Não adianta você estar com uma empresa maior pagando muito e se você no final vai ser atendido por júniors, né? Então, acho que isso é importante pra caramba. E validar se existe sinergia, né, entre a sua equipe e a do parceiro, né? Se o teu parceiro tem condição de agregar valor para o negócio, né? Outra coisa que acho que é bem importante é também ele construir esse checklist de migração, né? Que vai além da validação do layout. Ele pensar num checklist que passe por produto, campanha, pedidos e cadastro, né? Ter um backup, fazer teste de CEP, validação de cliente, política, termos, sincronização do RP, testar se, né, se o RP está atualizando corretamente estoque, preço, status de pedido, né, fazer bastante compra de teste, não só validar layout e experiência, mas validar tudo que envolve o e-commerce, né, e essa validação nunca pode ser feita por uma pessoa só, mas por uma equipe, né, o ideal é que seja feito por uma equipe. Exatamente. É isso, pessoal. Obrigado, Léo, por compartilhar todo esse conhecimento que você tem de arquitetura, de solução. E até a próxima, né, galera? Valeu, gente. Obrigado aí. Eu espero que a gente tenha ajudado quem está nesse momento aí de tomar uma decisão. Valeu, valeu. Obrigado. Tchau, tchau. Esse foi mais um episódio do E-Commerce Tech and Talk. Até a próxima.